o caso Vorcaro, né, a caixa de Pandora foi aberta, tá? Eu fico muito feliz em olhar pra vocês e dizer, olha, vejam, estavam certos sobre as putarias, estavam certos sobre todo aquele tipo de relação promíscua deles com todo mundo que importa. Estavam certos quando dizíamos que inúmeras pessoas grandes estavam participando das surubas. Saiu agora, né, algumas conversas do Vorcaro com a namorada dele, a Marta Graeff, né? Que aliás vou comentar um pouco sobre ela, né, daqui a pouco, mas que demonstram que ele que já tem as festas, ele comenta, olha, a última festa foi muito louca. Acho que foi numa festa que ele meio que conheceu ela, né? E se ela foi convocada pra uma festa dele, é porque boa mulher de boa cepa ela não é, né? Mas tudo bem. Ele comenta, não, fulano de tal tinha um figurão, tinha um ministro pelado na piscina de boina, né? Então, que festa é essa que tem uma figura da república importante pelado numa piscina de boina? Né? Então, obviamente que ele já tá ali descrevendo essas festas, e eu posso colocar aqui que eu sou, tá? Eu sou o primeiro que falou desse tema. Não sei se houve outro. E soube que em Brasília já há um clima, vamos dizer, muito negativo com relação à minha pessoa, o que é uma delícia, né? Porque eu já tô falando de Alexandre de Moraes, tô falando do Toffoli, já falei dessas festas, falei dos envolvidos, falei de presidentes de outros partidos que estão envolvidos nisso. Em resumo, essa eleição vai ser assim, se eu ganhar, a gente vai ter uma guerra enorme pra tocar, mas vamos botar o país no lugar. Se eu não ganhar, cara, minha vida vai ser toda destruída. Que é o que eu sei. Minha vida, basicamente, isso aqui é um sacrifício em que 90% da chance de eu me dar muito mal e de eu ser só destruído em termos pessoais, né? Mas, né, fazer o quê? A gente faz aqui o sacrifício e precisa fazer. Mas saiba, a gente tá mexendo com basicamente o que há de mais importante pra esses caras. Esses caras queriam ter uma impunidade, uma liberdade pra fazer absolutamente o que eles quisessem. Eles queriam roubar, fazer sexo com o dinheiro do roubado, eles queriam comprar as melhores casas do Brasil, os melhores apartamentos do Brasil, eles queriam comprar todo mundo que podiam, queriam jogar a dívida pra população, e sim, a dívida já será jogada pra população. Uma dica, podem anotar que vai ter já algum tipo de renúncia fiscal aí pros bancos, algum tipo de isenção, aí os bancos metem dinheiro no FGC, e aí no fundo o prejuízo do FGC vai ser todo jogado, aqui ó, queria parabenizar a galera. Câmara Legislativa aprova o uso de imóveis públicos para socorrer BRB. O projeto prevê empréstimo de até 6,6 bilhões com a FGC. Não pode. Isso é a Câmara Legislativa lá do Sim, DF, né? Lá do Brasil. Então, assim, o que eles estão avisando? A compra daqueles títulos podres do Banco Master que foi feito pelo BRB vai ser paga com dinheiro público, dinheiro das pessoas. E as pessoas não vão se revoltar lá em Brasília. Até porque todo mundo é funcionário público, tá meio que cagando, né? Mas a real, isso é muito... quer dizer, ninguém tá sendo punido e aí a população vai pagar. Um cara ficou fazendo sexo com um monte de mulher, botando um monte de rico pra ficar fazendo sexo com um monte de mulher, com você pagando, você tem que ser muito otário pra se rebelar. E a real é que você que tá me assistindo tem 2.000 pessoas me assistindo. Nós convocamos manifestações contra o Banco Master. Vê se a galera foi. Vocês não vão. Vocês vão pagar conta, vocês gostam disso aqui como entretenimento. Mas vocês não têm ódio no coração. Vocês são cordeiros, vocês são mansos, vocês são pessoas boas. Vocês vão trabalhar. Às vezes algum de vocês tá me assistindo, tá fazendo Uber, tá entregando. E você, cara, você só é o escravo aí do sistema. Essa é a real. Você é um escravo do sistema. E, cara, a posição de escravo, ela não se dá o tempo todo através, vamos dizer, da opressão física, né, da violência. Em algum momento ela se dá através de ideologia e aceitação. Você cria uma espécie de uma ideologia que justifica você ficar numa posição de escravo. E no Brasil é isso, você fica aí nessa posição de escravo. Já vem um Pablo Marçal, um sujeito dessa natureza, vai falar pra você que você tá sendo escravo só porque você não trabalha tanto. Né? Você não tinha o mindset certo. Tipo assim, você só é um escravo porque você não tá se escravizando o suficiente, tá? Enquanto ele próprio é amigo desses caras. Dica, o Marçal é amigo desses caras. Mas ele vai jogar ideologia, essas pílulas de ideologia na tua cabeça, ou vai vir algum pastor de uma lagoinha da vida, não, trabalhe mais, me dê seu dízimo aí, trabalhe mais, tá? E é isso, enquanto você vai se escravizando, você nem entendeu o que você tá fazendo. O sistema brasileiro é um sistema corrompido. Não existe república no Brasil. Não existe nada. Se eu for listar o Alcolumbre, o Ciro Nogueira, o Hugo Mota, se eu for listar os caras do STF, a turma do Flávio Bolsonaro inteira, o PT inteiro, tá todo mundo envolvido nisso e tá todo mundo trabalhando agora fortemente, varando noite,
pra barrar isso que nós estamos vendo, que é esse escândalo do Banco Master que pega todos eles. Todos eles. Só que você não vai se rebelar. Eu venho rodando, eu tava fazendo pré-campanha, estou rodando em vários lugares, né? Eu converso com pessoas, eu tive algumas conversas com bolsonaristas, que agora no interior de São Paulo, uma parte dos radialistas são bolsonaristas. E você conversa, pô, não são pessoas más. Todos os bolsonaristas que eu conversei que trabalhavam em rádios eram pessoas boas. Eles só ficaram sendo alienados por uma mentira. E aí eles nem sabem, assim, não é que eles não querem fazer o certo, eles querem meio que fazer o certo. Ao menos as pessoas que eu conheci. Só que eles são direcionados para um caminho errado. E aí o caminho errado os levam a erro. É difícil. É muito difícil. Muito difícil. E muito difícil porque, assim, as pessoas exigem, as pessoas sérias, vocês estão nos acompanhando, vocês exigem da gente um comportamento muito correto. Resistir à tentação é fácil. Eu nem gosto dessa tentação dos caras. Eu eu quero andar de Ferrari, não quero andar de Ferrari, não ligo pra... Acho tudo isso bobo, acho tudo isso fugaz. Eu acho muito melhor ouvir uma boa música, ou tocar uma música com seus amigos, ou ler uma coisa boa, ou comer uma comida boa que você mesmo saiba fazer, que esteja dentro do teu bolso, é muito melhor do que, essa vida desses caras. Mas e as mulheres? Eu já saí com mulheres muito bonitas quando eu era jovem, tá? Muito bonitas. E isso também é fugaz, isso é vazio. No fundo, era só uma mulher bonita, ela era um ser humano, ela faz todas as necessidades fisiológicas que o ser humano faz. Sabe? Não tem nada de especial isso aí, tá? Isso aí, no fundo do dia, essa coisa, essa briga pela beleza, como se as pessoas tivessem, né? Porque é verdade, o Riso tá fazendo cara feia aqui pra mim, Riso. O que eu tô falando de maneira clara. Mas não é verdade. Essa coisa tipo, eu vou seduzir, vou comprar pessoas com mulher bonita. Entendeu, Riso? Disso que eu tô falando. Uma pessoa que seduz por isso, ela é vazia. Tem uma prostituta russa muito bonita. Ela é só uma prostituta russa, cara. Você não ganha nada com isso. Você não ganha nada com isso. Então, o lance da sedução, da gente ficar aí meio que, seduzido por essa... Não tem. Agora, vocês querem que a gente faça um sacrifício? E a gente faz. Mas entendam, as consequências serão colossais. Porque nunca o sistema teve tão unido. O Valdemar da Costa Neto tá trabalhando com o Ciro Nogueira, ele tá trabalhando com a turma do PT, com o Jacques Wagner, ele tá trabalhando com a turma do STF, com o Alcolumbre, todos ao mesmo tempo. Esses homens estão todos trabalhando ao mesmo tempo para brecar o que eles consideram ser uma possível hecatombe. Hecatombe, que é a queda do sistema, cara. Que é a queda de todos eles. Quando houve a Lava Jato, pegou muita gente gaúda, mas não pegou o STF como um todo. Cara, o STF em grande medida tá pego. Outros ministros que não estão envolvidos, tem escritórios de advocacia também, que tem contratos com outros bancos masters. Pessoal, empresas contratam escritórios de parentes de ministro do Supremo para fazer negócio. Por que eles vão constatar um escritório de um parente do ministro do Supremo e não um escritório criminal ou de outra área aleatório? Tem um motivo, né? Podem botar no comentário o que vocês acham que é. Este Brasil inviável, este Brasil em que todos os bancos, ou quase todos os bancos, venderam o CDB do Banco Master. Não se esqueça, sabe, que... vocês sabem, né? Aqueles influenciadores que vocês gostam de... Salvo raras exceções, mas boa parte dos influenciadores de mercado financeiro, eles enfiaram o título do Banco Master em você. Que o corretor, né? Que do atendente da empresa de corretagem, né? Que você usa, o aplicativo deles, enfiou o Banco Master em você. Não se esqueçam disso. Tem todo um sistema que foi montado justamente, vamos dizer, para que nada aconteça e que eles vivam como se fossem sheiks árabes. E esse sistema, cara, tá passando por um maior risco em muito tempo. Vocês devem estar imaginando, ok, a gente tá vivendo um período parecido com a da Lava Jato. Quem aqui, por favor, digite que era muito novo quando rolou o período da Lava Jato. Impeachment da Dilma e Lava Jato. Porque quem aqui fala, ok, eu era muito novo entre 2014 e 2018? Digite 1. Digite 2 não, se você já era uma pessoa madura e viu aquele processo todo. Tá? É importante, eu quero que vocês se coloquem aí. É muito diferente. Vou te falar duas coisas que tinham de diferentes. Coisa número 1, a infiltração não foi tão grande. Então, você foi pegando um a um os elementos do sistema e ganhando força e ganhando momento, mas o STF estava separado. Havia oposição. Cara, eu vou falar uma coisa que é bem complicada, mas eu vou falar. A oposição lá do DEM e do PSDB era menos corrupta e mais eficiente e trabalhava melhor do que esse bando de retardado que tá no PL. Tô errado, Riso? Não. Era uma oposição melhor. Eles eram frouxos em muitos termos, mas
não tinha tanta essa fingição, essa pose. Então ficava um monte de deputado do PL, bolsonarista, fingindo, tô bravo. Tá bravo com o quê? O cara do teu partido tá no mesmo escândalo. Então, as pessoas eram melhores ali na Câmara dos Deputados. Havia o MBL, e o Vem Pra Rua também, ou convocando manifestações, e as pessoas iam. Havia o MBL, o Vem Pra Rua, a gente convocava uma manifestação e as pessoas iam. E aquilo assustou os caras. E as manifestações, elas não eram campanhas eleitorais. Porque houve agora, esse domingo, uma manifestação ridícula, em que o Flávio Bolsonaro chamou as mesmas pessoas de sempre para basicamente fazer campanha. Obrigado. Não era isso as manifestações. Deixa eu explicar uma coisa para quem tá assistindo. As manifestações nossas não eram sobre isso. Era uma manifestação de pressão no Congresso, era fora PT o dia inteiro. Era apoio à Lava Jato o dia inteiro. Não dava pro Congresso Nacional ou pro STF armar qualquer coisa, que eles sabiam que aquela manifestação um dia podia rolar na frente lá do Palácio em Brasília. E não eram gente pedindo intervenção militar. Eram pessoas normais, que não queriam um golpe militar, que só queriam não viver num país corrupto. E isso dá muito mais medo do que um monte de maluco falando que vai dar um golpe militar. Ou pior, pessoas indo apoiar o Flávio Bolsonaro que faz discurso com sonoplastia. Então, entendam isso. Era diferente. Muito diferente. Era outro país. E havia muita esperança por conta disso. Essa esperança, não adianta a gente ficar negando, foi destruída pela eleição do Bolsonaro, que pegou a esperança e transformou em culto a personalidade dele. Então aquelas pessoas que falavam, é pra destruir aqui o PT, elas foram levadas aqui, que não, o negócio é apoiar o capitão Bolsonaro. Aí acabou. Aí acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Aí a gente tá preso, né, nesse eterno pesadelo, que assim, preciso fazer algo contra o que tá rolando. Esse algo depende em grande medida do povo. Ah, o povo tá alienado com conversa de Nicolas ou conversa de Flávio Bolsonaro. Aí você não sai do ciclo, você não consegue andar. E a gente fica gritando, ei, precisamos fazer alguma coisa. Só que as pessoas não querem ouvir o que a gente tem a dizer. Porque as pessoas estão presas na maluquice. Então, é desesperador. É desesperador. Posso citar um caso da época, Renan, que eu lembro muito bem? Posso citar um caso que eu lembro muito bem? Na virada de 2015 para 2016, a gente estava discutindo qual a melhor estratégia para influenciar na eleição do presidente da comissão do impeachment, que seria o Pisciano do MDB, Sim. que estava com a Dilma. Sim. E precisava... Como é que a gente vai conseguir virar o voto desse cara? Ou como é que esse cara vai fazer uma comissão do impeachment que seja razoável? Era uma discussão concreta das coisas. Nossa, muito bem lembrado. A gente tinha brigas assim, as brigas nossas naquela época no impeachment eram da seguinte natureza: qual ala do MDB a gente bate pra que a ala favorável ao impeachment tenha força e a gente consiga a maioria no PMDB? Sim. Era esse nível as discussões. As discussões, outras, por exemplo, do tipo, ó, se eu bater nesse cara do então PR, que é o PL do Valdemar. O Valdemar era contra o impeachment da Dilma, tá? Ué, mas o Valdemar é de direita, né? Que muitos coitados ficam falando por aí. Não, o Valdemar era da Dilma. Ah, eu tinha que bater no Bacelar. Sim. Que hoje tá até hoje no PL. Sim. Tem que bater no Bacelar da Bahia. Você vai lembrar que até tem uma menina do MBL que foi atacar o Bacelar e ele falou, você é gostosa, não sei o quê. E ela era menor de idade. Eu lembro. Você lembra? Acho que é Duda. Duda. Ele foi lá e começou a... você é gostosa, vem aqui. Aí ficou lá dando em cima de uma menina menor de idade. Deputado federal. Bacelar. Hoje, patriota do PL. Se bem que não, acho que ele é petista do PL. O nível nosso de precisão era esse. Por quê? Porque a gente tinha um compromisso real em passar o impeachment. Hoje o compromisso das pessoas é em se eleger. E é verdade, cara. É verdade. O compromisso hoje da bancada de oposição é toda reeleger. Então, ela vai fazer atos e cenas fingindo preocupação com essas coisas para se reeleger. E não anda, mas as coisas não andam.